Bom, a aula de hoje é falar sobre alimentos, né, que se hoje é permitido comer ou não, isso gera uma certa dúvida, principalmente quando nós lemos, né, o Pentateuco, o livro de Deuteronômio, e a gente vê a recapitulação, né, que Deus dá como instruções a sacrifícios, né, de animais e a alimentação, né, da oferta desses animais impuros, né, animais cerimonialmente puros e impuros. E, e o porco é um dos animais, né, que é mencionados, né, no Velho Testamento como a não instrução, né, um animal impuro que não deveria ser usado, né, como alimento ao povo judeu, né, ali do deserto, quando Deus estava instruindo ao povo através de Moisés. E aí é a dúvida, né, que gera hoje se esses alimentos continuam, né, sendo impuros nos dias de hoje. Então eu separei aqui, né, uma contribuição para nós termos um entendimento sobre a aplicação desses textos da Velha Aliança, né, do Velho Testamento, do Pentateuco, nos dias de hoje. Então eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês desse ensinamento desse estudo aqui que eu separei para vocês. Vamos ver se aqui vai dar certo. Bom, espero que vocês estejam vendo a tela. E a pergunta é essa, né? É pecado então comer carne de porco ou até outros animais que, se nós pegarmos aqui o capítulo 14 de Deuteronômio, ele vai citar outros animais, né? De aves, terrestres, inclusive animais que estão sobre as águas, né? Mas até a sangue, né? Enfim, tem uma lista aqui de animais, mas hoje, né, se fala muito sobre a carne do porco, né, da impuridade. Talvez até porque o animal, o porco, a gente olha de uma forma até meio impura, porque o animal mesmo, ele é sujo. Totalmente diferente hoje, né, da realidade. Hoje o porco é bem tratado como o gado, como, né, o frango, entre outros. E a pergunta é essa, né? É pecado comer não só a carne de porco, como outros animais? E a resposta é o quê? Não, né? Não. Não é pecado, né? Então vamos ver aonde as escrituras vai nos confirmar isso, né? Então a proibição de carne de porco é a coisa, como a gente está dizendo, né? É a coisa do Velho Testamento, da Velha Aliança, né? E as leis alimentares do Velho Testamento, ela não está em vigor hoje, em dia. A gente está vivendo o quê? Na época da Nova Aliança. Então, não há regras alimentares na Nova Aliança, na qual a gente está vivendo. O Velho Testamento não está em vigor hoje em dia. E aí, vamos abrir então a Bíblia no livro de Hebreus, né? Capítulo 8, versículo de 6 a 13. Eu vou fazer a leitura na versão NAA, né? Almeida atualizada. Diz assim no versículo 6: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador e superior da aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendo-os, diz,
Eis aí venho dias, diz o Senhor. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus antepassados no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer, né? Então, o Velho Testamento ele não está em vigor hoje em dia, nós estamos debaixo, né, de uma nova aliança. E Hebreus 9, 15 e 22, né, vai continuar falando, né, um pouco mais sobre ainda, né, estarmos não mais debaixo, né, do Velho Testamento. Hebreus 9, 15 a 22, ainda na NAA. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados receberam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque aonde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida, escarlate e ensopo, aspergiu não só no próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então a gente vê que, né, um testamento só tem validade depois que a pessoa realmente que fez o testamento morreu, né? Então o testamento passa a valer, né, depois da morte. E por isso que há um novo testamento dado, né, a Jesus. Hebreus 10, 18 vai reforçar ainda, diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado, né? Ou seja, a lei da nova aliança, haveria a necessidade, né, de fazer holocausto dos animais e entregue ali para remissão, né, para a remissão dos pecados era feito através, né, do sacrifício dos animais, né? A expiação que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, né, no lugar santíssimo. Ele está dizendo aqui no versículo 18 de capítulo 10 de Hebreus que não há mais necessidade de sacrifício do pecado. O sacrifício já foi feito, né? A expiação dos nossos pecados da nova aliança foi consumida, né? Foi dada quando Jesus ali expirou, né, na cruz, né? E todo aquele sangue derramado na cruz é a expiação dos nossos pecados, é onde lava, né, todos os nossos pecados. Então nós não estamos mais debaixo, né, do Velho Testamento, não está em vigor hoje em dia. As normas sobre não comer, né, sangue e animais sufocados não são da nova aliança, né? Aqui, Marcos capítulo 7, versículo 19, diz: Jesus considerou puro
todos os alimentos. Em Mateus 15:11 diz, para ele a preocupação não é com o que entra na boca, mas o que sai da boca, né? É o que está dentro do teu e do meu coração, né? As escrituras diz que o coração fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, a preocupação não é o que entra, mas sim o que sai. Hebreus 13:9 vai de novo falar que o que vai a estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Essas leis alimentares eram coisas temporárias, né? A gente viu lá em Hebreus 9, de 9 e 10, né? Então, praticar as normas do Velho Testamento nesta questão é como voltar a guardar o sábado, as festas judaicas, né? Colossenses, então, 16, capítulo 16, versículo 17, vai dizer assim, né? A gente teria que guardar todas as leis, né? Se você não guardar uma só lei, né? De Cristo você não está aproveitando nada, né? Romanos 14 diz que nenhuma coisa de si mesma é impura, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, né? Romanos 14, versículo 17 vai falar isso. 1 Coríntios 8:8 diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, né? Ou seja, não é o alimento, né, que é importante. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? 1 Timóteo 4, versículo de 4 a 5. Ainda 1 Timóteo 4, né, de 1 a 5, vai dizer que de fato as proibições, alimentares são ensinos falsos, né? Então, a gente viver, né, debaixo, né, dessa não alimentação de animais impuros, pessoas que estão fazendo isso estão ensinando falsamente. A gente está vendo, né, as bases bíblicas, né, as instruções da nova aliança. E diz assim, então, em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, né? Ou seja, uma consciência fechada, que não tem, né, parece uma reversão, né? Somente Deus para reverter. Versículo 3 diz que proíbem o casamento e exigem abstinências de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Tá vendo? Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E assim encerra, né, esse pequeno estudo aqui, que Deus possa te abençoar e me abençoar nesses ensinamentos, né? E assim a gente aqui conclui, né, esse pequeno estudo sobre como, né, devemos agir diante, né, dos alimentos. Orem, agradeçam, né, por aquilo que há em sua mesa. E o importante é cuidar, né, do que sai de dentro, do que esse alimento que entra pela boca. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a sua verdade, que é as suas escrituras sagradas. Ajude a realmente a cuidar da nossa mente, da nossa alma, daquilo que sai de dentro de nós, e não dos alimentos que o Senhor nos deu de forma tão abençoada e que o Senhor dá, né, a essa terra,
e o Senhor nos abençoe, o Senhor nos faz sermos não merecedores, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos concede. Abençoe, Pai, o alimento sobre a nossa mesa. Nós somos gratos por isso, Pai. Ajude a termos generosidade ao coração, a repartir com aqueles que não têm e aproveitarmos da graça que há em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, que Deus te abençoe. Espero que essas palavras possam esclarecer qualquer dúvida que nós tenhamos sobre os alimentos, né, instruídos da velha aliança. Até um próximo estudo.